Olá pessoal, nesse exercício nós temos uma esfera de massa m e carga q, que foi inserida em uma região onde existe um campo elétrico uniforme, na mesma direção e sentido que o campo gravitacional, na vertical e para baixo. E o exercício afirma que essa carga, essa esfera, permanece nessa região com velocidade constante. E ele quer que a gente determine qual é a relação entre o número de elétrons e o número de prótons. Ele quer saber se a gente tem o mesmo número ou se a gente tem elétrons a mais ou a menos nessa esfera. Então, pessoal, primeiramente, nós teríamos que ficar atentos com essa informação. Essa informação é essencial para a resolução do exercício. A velocidade da carga é constante. Se a velocidade dela é constante, significa que ela não tem aceleração. A aceleração dessa partícula, dessa esfera, é nula. E se a aceleração é zero, lembrando da segunda lei de Newton, força resultante é o produto massa vezes aceleração, a força resultante vai ser nula também. Se a aceleração é zero, a força resultante na esfera vai ser zero. Então, quando nós temos um corpo que tem uma certa massa e está numa região onde existe um campo gravitacional, o campo gravitacional age nessa massa e faz aparecer nela uma força que seria a força gravitacional, a força peso, que estaria na mesma direção e no mesmo sentido do campo gravitacional, a força peso aqui na vertical e para baixo. Como nós sabemos que a força resultante nessa esfera tem que ser nula, a força que o campo elétrico vai fazer nessa carga vai ser uma força elétrica e ela vai ter que estar numa orientação para anular o efeito dessa força peso, porque a gente sabe que a resultante tem que ser zero. Então a força elétrica, que seria a segunda força que estaria atuando nessa carga, ela teria que estar na vertical e para cima para conseguir anular o efeito aqui da força peso. Então, nós teríamos nessa questão, essas seriam as únicas forças presentes, força peso e força elétrica. A força elétrica a gente descobre a orientação dela pelo fato da gente saber que a resultante é nula. Sabendo então que a força elétrica ela está no sentido oposto ao sentido do campo elétrico, quando eu tenho uma força elétrica atuando em uma carga no sentido contrário ao do campo elétrico, isso significa que o sinal dessa carga é negativo. Essa carga ela vai ter um sinal, essa esfera, né, ela foi eletrizada com uma carga negativa. Cargas negativas sofrem uma força elétrica no sentido oposto ao sentido da orientação do campo elétrico. Então a gente pode afirmar sem medo nenhum que essa carga foi eletrizada, essa esfera foi eletrizada negativamente. Então nós vamos ter, sabendo que ela é eletrizada negativamente, nós vamos ter mais elétrons do que prótons. Então daria para a gente descartar o item A, que fala que o número de elétrons e de prótons são iguais. Aqui o item C, que fala que a gente vai ter elétrons a menos do que prótons, e o item E. Daria já para a gente descartar essas três alternativas só de conhecer o sentido da força elétrica. Agora, para nós descobrirmos quantos elétrons existe a mais do que prótons, nós precisaríamos definir o valor da carga. Ao encontrar o valor da carga, nós iríamos usar a expressão da quantização da carga elétrica. A carga elétrica é sempre um número inteiro, n aqui, múltiplo da carga elementar, que seria o valor da carga do elétron ou do próton. Se nós encontrarmos o valor do Q, a gente substitui a carga elementar por 1,6 vezes 10 a menos 19, e aí nós conseguimos encontrar o valor do N, que é o que vai responder a parte que está faltando nessa questão. Então, se a resultante é zero, a força elétrica ela é igual ao peso. A força elétrica é o produto do módulo da carga vezes o valor do campo elétrico. E a força peso é o produto da massa do corpo vezes a gravidade. A carga nós vamos encontrar
o valor dessa carga. O campo elétrico, o enunciado trouxe aqui para a gente, 2 vezes 10 a terceira volts por metro, 2 vezes 10 elevado a 3 volts por metro. A massa desse corpo vai ser de 3,2 vezes 10 a menos 15, o exercício já trouxe também, 3,2 vezes 10 a 15, e a gravidade vale 10. Aqui, pessoal, como nós já sabemos que o exercício está querendo encontrar o valor desse n, o n, que seria um número inteiro múltiplo da carga elementar, eu já vou substituir essa carga por n vezes o valor da carga elementar. Carga elementar seria o valor da carga do elétron ou do próton. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, ao multiplicar 1,6 por 2, nós vamos ficar com 3,2 vezes 10, somando os expoentes, 10 a menos 19 com 10 a terceira, vai dar 10 a menos 16, é igual a 3,2 vezes 10, 10 a 15 com 10 elevado a 1, 10, opa, aqui é menos 15, né? É menos 15 com 1, vai dar 10 a menos 14, é menos 15 a carga, a massa da esfera. Vou dividir os dois lados por 3,2, dá para a gente simplificar. E o 10 a menos 16, ele vai passar dividindo o 10 a menos 14. Que como é uma divisão, a gente poderia subtrair os expoentes, ou também nós poderíamos colocar o 10 a 16 na parte de cima, mudando o sinal, multiplicando aqui, mudando o sinal do expoente. Então, nós temos que o número de elétrons, 10 a menos 14 com 10 a 16, vai dar 10 ao quadrado, ou 100. Nós temos, então, 100 elétrons a mais do que prótons. Alternativa aqui, B.